Meu Deus, não fazem isso. Então, podem escrever aqui, depois eu vou fazer uma coisa. Põe o livro outra vez para ver o escritor. Ai, desculpa, eu não estava a olhar os comentários, então não vi. Olha, este livro que eu apresentei não tem um escritor. Tipo, isso foi uma conferência, um encontro de debates que foi realizado em Portugal. E então reuniu muita gente nesse livro para escreverem esse livro. Reuniu, por exemplo, pessoas ligadas ao MPLA, à UNITA, à FENELA, a não sei o quê, tudo assim, né? Então, esse livro, você procura só em Portugal, vai encontrar, eh, pode encontrar nos alfarrabistas, né? Então, vai. As pessoas estão a dizer que gostaram desse livro. Eu estava distraído, não estava a ler os comentários. O Mário Almeida me pergunta aqui por que, que o Filipim Galando Vitor reencaminhou os votos para o Jonas Savimbi? Por que, que ele tinha feito aquilo? Porque um, o Filipim Galando Vitor sabia que havia uma dispersão dos votos. Então, por exemplo, entre os candidatos políticos, os mais fortes eram José dos Santos e o Jonas Savimbi. Então, ele, para evitar a dispersão dos votos, pediu para os seus militantes votarem para o Jonas Savimbi. Para nós não descompassarmos aqui, para seguirmos a sequência dos jovens que querem criar partidos políticos, o Mário Almeida falou do Banza Hansa, jovem que esteve ligado ao caso dos 15 mais 2, que esteve ligado também no surgimento do movimento revolucionário como tal. O Banza Hansa também tem a intenção de criar um partido político. Temos o caso, o Rafael Marques, ele não tem estado a falar, muita gente não sabe disso, mas o Rafael Marques tem pretensões de criar partido político. Mas quem? Já falei aqui. De todos, Brigadeiro dos Pacotes, já falei. Rafael Marques, acabei de falar. Brigadeiro dos Pacotes, eu falei, né? O, o Mbaza Anza, o NCK e o Rafael Marques estão no mesmo barco. O NCK é o secretário do Rafael Marques, então não precisamos citar aqui o NCK. Abdul Ferraz, já falamos do filho do Nandô, falamos do Mbanza. Agora, o Erlander Napoleão, também um jovem que terminou recentemente o curso de marketing e disse que também vai criar partido político, né? Então, é preciso apontar também essa questão. E o outro, o caso mais recente, que é o Luiz de Castro, que é o nosso jovem lá do, da província do Ambo, ligado ao Jango Cultural, também disse que vai criar partido político. Minha opinião, onde é que pecam todos esses jovens? É que eles pretendem criar partidos políticos nesse calor das emoções que surgiu na onda das eleições de 2022. E o que acontece? Os jovens, todos eles, começam mal, 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 mal. Porque partidos políticos são ideias. Você precisa, antes de mais nada, ter uma base ideológica muito forte. Você que quer criar partido político, você já não sabe, por exemplo, se é do centro, se é da esquerda, se é da direita. Eles só estão a vir, vamos criar partido. Em que onda é que você pretende entrar, né? Nós temos que inicialmente fazer um trabalho de base nos bastidores e lá mesmo no underground, né? Conforme dizem os rappers. Por que eu digo que eles começaram mal? Porque eles começaram por mediatização. Eles estão muito mais preocupados em estar já na boca das pessoas que querem criar partido, conforme eu disse, Brigadeiro tentou, não, o Fuca tentou, não sei lá o quê. Meus irmãos, o partido que vai dar certo em Angola, o partido que vai dar certo é aquele partido que vai evitar, tipo assim,
Mais ação e mais atitude. Isso aqui é que nós precisamos. Nós precisamos de líderes políticos com atitudes. Nós precisamos de lideranças políticas que partem para a ação. Nós não queremos pessoas que ficam, por exemplo, na mídia a comunicar: olha, vamos criar partido. MPLA e UNITA já não servem, vamos criar partido. Nós queremos ação concreta. Nós temos o problema dos jovens que estão presos políticos, nesse caso que eu já citei aqui, Tanás, Neite Nahara, Adolfo Campos, não sei lá o que. Nós queremos pessoas que nos ajudam a libertar essas pessoas. Temos o caso de elevado custo de vida. Nós queremos lideranças políticas que nos ajudam a perceber esse problema e nos ajudam a criar uma solução para sairmos disso. Esses partidos, movimentos que surgiram na Europa, surgiram na sequência de atos de protesto. O Macron surgiu na sequência de atos de protesto. Bassirou Faye, no Senegal, surgiu no âmbito de sequências de protestos. O Podemos, na Espanha, como é que surgiu? Primeiro foi criado o movimento dos indignados. Depois esse movimento se transformou em movimento 15M. Depois sentaram e decidiram criar uma coisa diferente que ficou conhecido como Podemos. O Syriza aproveitou um contexto de austeridades na Grécia e decidiram formar um partido político mais para expressar as aspirações do povo, representar as aspirações, porque uma das funções dos partidos políticos é precisamente o de representar as aspirações do povo. No Brasil temos o PSOL, temos muitos partidos que vão surgindo, até no El Salvador temos o partido que é conhecido como Novas Ideias, que conseguiu também o poder. Esses jovens que querem substituir o MPLA e a UNITA, primeiro devem saber capitalizar a, a indignação do povo. Tem que saber capitalizar isso. Esses jovens que pretendem criar partido político em Angola precisam, hum, precisam participar ativamente nos processos de mudanças sociais. Primeiro, contribuir para mudanças sociais com atos de protesto, com debates, não sei lá o que. Nós temos partidos como o MPLA e a UNITA, que são partidos também que são muito carentes de ideias. Basta nós ligarmos à televisão para acompanharmos os debates políticos que são promovidos na Assembleia. Nós conseguimos notar um certo esvaziamento de conteúdo, quer por parte do MPLA, quer por parte da UNITA. Nós que queremos fazer alternativa, temos que conseguir perceber essas fragilidades e contribuir. Eu não posso vir aqui só dizer, não, MPLA e UNITA são farinha do mesmo saco, por isso é que eu quero criar outro partido. Não, não é assim. Eu tenho que primeiro conhecer as fragilidades desses partidos políticos e depois capitalizar essas fragilidades para o meu favor. Eu preciso, por exemplo, a UNITA é um partido que comunica mal. Comunica muito mal. Eu tenho que fazer diferente. Se a UNITA comunica mal, eu tenho que comunicar melhor. O MPLA é um partido que está desgastado totalmente da política. O MPLA tem um desgaste considerável da política. Eu preciso capitalizar esse desgaste do MPLA para o meu favor. PRS, FENELA são partidos sem expressão nenhuma. Partido da Bela Malaquias também é um partido sem expressão nenhuma. Bloco Democrático é um partido que eu estou aqui para criticar mesmo todos, podem me levar mal. O Bloco Democrático usa muito mal os seus quadros. No Bloco tem muitos quadros. Nelson Pestana Bonavena, um perito em ciência política que entende muito bem questões jurídicas. Temos o senhor Justino Pinto de Andrade,
um especialista em economia, o próprio Cota Filomeno é muito inteligente em questões econômicas e não só em muitas outras matérias, mas, infelizmente, o pessoal do Bloco Democrático não consegue, por exemplo, ter um espaço de debate permanente conforme criam aqui no Brasil. Você veja, os políticos ficam toda a semana a dedicar o tempo. E outra coisa, esses partidos políticos tradicionais que nós temos em Angola, eles não conseguem ocupar esse espaço que as redes sociais nos proporcionam. Nós temos que ocupar esse espaço, promover debates intensivos sobre o que está acontecendo em Angola, porque nós temos que mobilizar as pessoas, e esta mobilização começa por várias formas de mobilização. Invadir as universidades com debates. Nós temos que provocar os debates, os estudantes universitários. Os estudantes universitários. Temos que discutir com eles. Temos que procurar estimular os estudantes a promoverem greves, a promoverem protestos dentro das universidades, revoltas dentro das universidades, promover grandes debates nas universidades. Nós temos estudantes universitários que estão pouco se interessando, pouco se importando com a vida política e, sobretudo, com a dinâmica que o país vai seguir. Nós temos que conseguir invadir o espaço das zungueiras, os espaços dos vendedores ambulantes, inclusive os mercados, porque os partidos políticos que eu estava aqui a dizer, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores na Inglaterra, ele surgiu mesmo congregando os trabalhadores proletários naquele contexto, né? No Brasil, o PT, Partido do Trabalhador, também surgiu concentrando já os grevistas dos anos 70, dos anos 80, não sei o quê. Foi assim, foi capitalizando a greve que tinha acontecido nos anos 70 e foram se organizando em partidos políticos num contexto de ditadura militar no Brasil. Os o, deixa eu ver qual outro partido. O Podemos, na Espanha, foi aproveitando a indignação e se constituiu. Vamos ver, analisar o caso do Podemos. O Podemos começou com os atos de protestos, criaram um podcast chamado La Tuerca, começaram a influenciar a opinião pública, debates acesos, e depois, quando foram, as pessoas já estavam dentro daquilo que eram as ideias desse pequeno grupo. Quando foi se assustar, todo mundo estava mobilizado e era um contexto de muita indignação. Nós hoje vamos ver o cenário político de Angola. As pessoas vêm, quero criar partido político, desaparece. Quero criar partido político, desaparece. Poças, temos que saber capitalizar a indignação do povo. Temos que saber aproveitar esse elevado custo de vida, este índice elevado de pobreza, esta hiperinflação que assola todo mundo, a classe trabalhadora, a classe média, todo mundo em Angola está descontente, inclusive os empresários estão descontentes, porque nós estamos a viver um contexto de muita insatisfação, não só por conta dos resultados eleitorais que foram decepção para muita gente, mas porque o próprio ambiente econômico está a obrigar as pessoas a serem muito cirúrgicas em certas despesas sociais. Nós estávamos acostumados com um modo de vida que, fruto dessa parceria entre o governo de Angola e as instituições de Bretton Woods, o Banco Mundial e o FMI, nós estamos a viver um contexto de austeridade. Nós não temos em Angola partidos políticos que põem em causa a questão do neoliberalismo. Não temos partidos políticos em Angola que discutem essa questão de privatizações. Desde que o João Lourenço tornou-se presidente de Angola, olhem as coisas que aconteceram. O passaporte que custava 3.000 kwanzas passou a custar 30.500 kwanzas. O IVA, Imposto do Valor Acrescentado, sobre o valor acrescentado, nós não tínhamos. E quando ele implementou, foi já implementando 14% e mudou totalmente a nossa forma, o nosso poder de compra.
Há aumento de salários. Ao longo da sua governação, houve aumento de salário, mas não houve um acompanhamento com o mercado. E o que, é que tem acontecido? Por mais que as pessoas tenham aumento dos seus salários, a vida continua sendo muito difícil. A vida está difícil, não só para os pobres. E tudo isso, todo esse cenário de insatisfação que foi criado desde 2019, 2018, que o João Lourenço começou a perder a cabeça, a UNITA foi o maior beneficiário nas eleições de 2022. Só que não houve um segmento, não houve uma sequência de ações pós-eleitorais que poderiam favorecer a UNITA até o preciso momento. Há uma certa distância entre a UNITA e o movimento cívico, né? Será que a UNITA sentou, parou, refletiu? Por que, que o movimento cívico decidiu distanciar-se do seu partido? Talvez porque eles não se sentem representados no parlamento. Talvez porque queriam mais, né? Porque eu, por exemplo, não sou contra os deputados de tomarem posse, eu sou a favor disso. Os deputados devem precisamente tomar posse. Vimos o que aconteceu agora no Togo. A oposição emocionada. Ah, não, nós não vamos tomar posse. Não tomam posse, tá bom. Foram lá, não tomaram posse. Os que estiveram lá no parlamento aprovaram um conjunto de leis que prejudicam consideravelmente aqueles que não estavam no parlamento. E a oposição vai ser mesmo totalmente banida daquele país por conta dessa irresponsabilidade. Então foi um ato responsável essa questão de tomar posse. Mas isso não é que é o problema. O problema é por que, que não se criou um segmento, tipo assim, uma sequência lógica na luta pela alternância política? Terminou as eleições, opa, cada um no seu cantinho. Não! Era preciso dar um segmento. Era preciso, até agora, renovar as forças e lutarmos. Meus irmãos, vocês que têm ideias de criar partido político, o que é que vocês devem fazer? Vocês devem saber capitalizar tudo isso, saber tirar proveito disso. Vocês não podem vir aqui, por exemplo, entrar em rota de colisão com a UNITA já, com um bloco, ou tipo assim, quem governa Angola desde 1975 é o MPLA. Se você, por exemplo, veja esse contexto político, vem se atira já contra todos, o que é que vai acontecer? Facilmente você cai no ridículo, porque nós vivemos um ambiente político bastante complexo. Nós temos que ser muito estratega, nós temos que ser muito calculista, nós temos que saber atuar, saber nadar nas águas turvas da política angolana. Porque a nossa política é bastante complexa. Partidos como MPLA e a UNITA, os seus militantes não estão lá porque acreditam nas ideias desses partidos. Aquilo é um ato de fé. O pai era desse partido, o avô era desse partido. As outras pessoas que abraçaram esses partidos políticos, muitas vezes também abraçaram porque ou por frustração, ou porque não sei lá o que. As pessoas dificilmente entram nesses partidos políticos porque acreditam numa causa, acreditam num ideal, acreditam num programa político de mudanças. As pessoas abraçam esses partidos ou por conta de uma frustração, ou por um vínculo familiar, ou por um vínculo de amizade, ou porque ah, estava lá insatisfeito. E muita gente, por exemplo, que abraça a UNITA porque não, eu gosto dos ideais da UNITA, vou entrar lá. Quando essa pessoa entra, sobretudo alguns jovens que terminam as universidades, abraçam os partidos políticos, logo que ele entra, eu estudei muito, eu tenho que ser chefe, eu tenho que não sei lá o quê. Encontram entraves lá dentro. Porque você saiu da rua, mal conhece os estatutos do partido, mal conhece os regulamentos do partido, já quer assumir um cargo de liderança dentro do partido. E esses partidos vão começar a te ver como o quê? Como uma ameaça, né? É uma ameaça. É tipo, esses partidos são bastante seletivos. O MPLA não coloca ninguém
por acaso como deputado. Vocês já viram alguém mesmo terminou um mandato, o MPLA terminou o mandato de forma incompleta, ou um deputado do MPLA disse, eu já não sou mais deputado do MPLA, sou deputado independente. MPLA funciona como uma máfia. Para ser deputado do MPLA, faz juramento. Juramento, pena capital, se você trair o MPLA. Na UNITA, não. A UNITA é um partido um pouco mais aberto, um pouco mais flexível. A UNITA absorve. Por isso é que a UNITA depois vai sofrer essas mutações, essas metamorfoses, essas traições que vão acontecendo ao longo desse tempo. Temos o caso do Fuka Muzemba, temos o caso do David Mendes, temos esses casos que estamos a acompanhar agora, porque a UNITA dá esse espaço. A UNITA apresenta-se como um partido democrático e as consequências disso são precisamente isso que nós estamos a ver. Não há, por exemplo, uma comunicação a fluir assim, você não consegue perceber, tipo, um deputado do MPLA, se ele convida para ir num debate, ele só vai com a vale lá do burrão político ou de não sei lá que é. Deputado do MPLA não participa em debates à toa. Os deputados da UNITA são livres, cada um fala o que bem entender, cada um não sei lá que. Depois as consequências são aquilo na sociedade. É, o deputado disse, é o partido que disse, é o deputado não sei lá que. Isso aqui no MPLA não existe. Na UNITA, porque o MPLA é um partido excessivamente autoritário. Exato. Não sei até ser autoritário, talvez seria totalitário, porque ele controla absolutamente tudo. Nós que queremos competir com o MPLA e a UNITA, temos que saber esses pontos todos. Olha, MPLA e a UNITA são partidos paternalistas. Isso eu é que estou a inventar. Eu, como estudei ciência política, né? Então, tenho que criar aqui algumas teses e eu vou justificar por que são paternalistas. O que é que significa um partido paternalista? Um partido paternalista é aquilo que vai além daquilo que são os desafios dos partidos políticos. Um partido paternalista é aquele que, ao invés de estar só preocupado com a manutenção, com o poder, com a conquista do poder, a manutenção do poder, não sei o quê, ele vai se preocupando até com as questões sociais. Ou seja, o MPLA, enquanto partido político, tem mais de 3 milhões de militantes. A UNITA tem mais de 3 milhões de militantes. O MPLA tem estruturas a nível nacional e internacional. A UNITA, como outro partido político, também tem uma dimensão nacional e internacional. Vocês vão ver. UNITA Bruxelas, UNITA Rio de Janeiro, UNITA França, UNITA não sei lá o que. Eles têm até representação internacional. O MPLA e a UNITA também tem empresas. Você vê, por exemplo, Rádio Despertar é uma empresa comercial que está ligada à UNITA. Dentro da Sovismo, você encontra, por exemplo, que um espaço é alugado para umas empresas e o dinheiro que vai, por exemplo, que é dado para isso, serve para a gestão do partido. MPLA, por exemplo, tem banco, Banco Sol, onde você tem todo o dinheiro do Banco Sol. É banco do MPLA. Talvez não sabias disso. Banco Sol é um banco exclusivo do MPLA. É um banco que foi criado com os fundos do MPLA. Com o dinheiro que eles roubaram, criaram um Banco Sol. Você se vai na Marginal de Luanda, há um edifício que está lá escrito Edifício Quilamba. Aquele edifício pertence ao MPLA, faz parte da Fundação Sagrada Esperança, ou que lá uma coisa disso, é do MPLA. Acho que existem outras empresas assim ligadas ao MPLA, como NCG, Grupo G, ou que lá, uma coisa assim. Você que quer competir com esses partidos políticos tem que ter em consideração tudo isso. Esses partidos políticos são autênticas máquinas de não só de propaganda, mas também de fazer dinheiro. A gestão disso é muito difícil. Ser líder do MPLA ou líder da UNITA não é coisa fácil. É coisa complicada. Gerir pessoas em África, sobretudo em Angola, não é coisa fácil. Você queres criar partido, não consegue ser líder de 10 pessoas. Como é que você vai criar partido?
Se você não consegue ter um grupo, pelo menos de 50 pessoas, e eu tenho estado a dizer, em Angola, os políticos queimam etapas, mas isso, a culpa não são desses politiquinhos, né? A culpa é mesmo do sistema. Nos outros países, os políticos começam a fazer carreira a partir da base. A base significa a partir das eleições autárquicas. Você começa a gerir, primeiro se torna deputado a nível do município, depois se torna prefeito a nível do município, né? Ou presidente da autarquia. Depois vai se tornar um candidato a deputado, depois é que vai se tornar primeiro-ministro ou presidente. Em Angola, não. O primeiro grau mesmo já é ser deputado. A pessoa é deputado bem confuso, não entende nada também sobre o partido que está a defender ou sobre o partido que está lá, é deputado. E depois começam a surgir aqueles problemas que nós temos. E não só. Quando eu estava a falar da questão do partido paternalista, veja uma coisa, meu irmão. Na UNITA tem muita responsabilidade social. Você se entra lá na Rádio Despertar, você encontra muitas famílias assim, estão lá naqueles cantinhos, não sei. Aquilo tudo está na responsabilidade do líder. Você se é presidente da UNITA, você é pai daquelas pessoas. Aquelas pessoas, quando tiverem fome, você vai dar. Por exemplo, um dia temos que fazer isso, tipo, invadir esses partidos políticos para começar a roubar o relatório deles. Né? Esses partidos, você entra lá, tem relatório, tipo assim, pagou hospital do fulano, pagou escola do cicrano, tem relatório, pagou consulta, né? Fulano não tinha comida em casa, lhe pagaram. Meu irmão, essa coisa de pensar que criar partido é só estalar o dedo. Tem que conhecer o país em que você está inserido. Não vai ser, não é coisa fácil. Eu vi pessoas a bombardearem o Adriano Sapingala. É bem verdade. Minha tese. Não significa que UNITA e MPLA sejam partidos insubstituíveis. Esses partidos poderão ser substituídos, não hoje. Isso poderá levar mais uns 10, 15 anos. Meu irmão, não é fácil desintegrar esses partidos que as pessoas estão lá por ato de fé. As pessoas não são da UNITA porque gostam das ideias da UNITA. As pessoas não são do MPLA porque gostam das ideias do MPLA. As pessoas são da UNITA porque tem uma ligação aí que ultrapassa a dimensão ideológica, que ultrapassa as cores partidárias e vai mais além. Né? As pessoas estão lá porque algo. Eu costumo dizer o seguinte: quando um dia o MPLA sai do poder, meus irmãos, muita gente também vai sair do MPLA. Essas pessoas, muitas, só estão no MPLA porque é estando no MPLA que eles conseguem obter privilégios. Vocês costumam ver na UNITA. A lista de deputados saiu, teu nome não está lá, olha. O I já não é mais do partido. O I está vendo agora que partido dele são tribalistas. Que partido deles são, não sei o que está a se escolher. Que está a atrair coisas do Mangai, não sei lá que. Tudo. Ele estava lá durante muito tempo, não via isso. Só quando sentiu que os seus interesses já não estavam a ser respeitados é que começou a ver isso. Os do MPLA, o que é que eles fazem? Tem gajos que costumam fugir do MPLA. MPLA não tá... Tem muita gente que costuma sair do MPLA. Eles saem do MPLA, logo foge, pega avião, vai viver em Portugal, ou vai viver na França, ou vai viver em qualquer outro país, porque eles sabem que estando lá, MPLA funciona como máfia, vai te caçar. Há, em alguns bairros, certos indivíduos que são do MPLA, não porque, como eu disse, que gosta do MPLA, ok, mas porque esse indivíduo faz um conjunto de coisas ilícitas e sabe que, sob bandeira do MPLA, a polícia não vai lhe fazer nada. Tem narcotraficantes que estão aí em Luanda, não sei aonde, que atuam em nome, tipo assim, atuam e usam o nome e a bandeira do MPLA. Eu já vi jovem que foi abordado pelo agente regulador de trânsito. Jovem, quero a carta de condução do teu carro. Ele tirou o cartão de militante do MPLA.
Se encontrou também com um polícia estressado, o polícia disse, não, isso aqui não representa nada. Ele liga no comandante, quem manda, quem somos nós, não sei lá o que. Aí solta. Tem muitos casos desse. Eu estava fazendo um trabalho aí, depois da centralidade do Quilamba, tem um bairro chamado Bita Progresso. Encontrei um comitê do MPLA, fui, tenho até fotografias, estão na internet. Se vocês procurarem na Google, campanha sem registro não existe, vão encontrar minha fotografia assim no comitê do MPLA, eu a entrevistar aquele pessoal lá do comitê do MPLA. Fui conversando com o senhor e eu percebi que o senhor chegou lá, ocupou terreno, e para o MPLA não lhe tirar daquele terreno, ele criou já tipo uma casa também, já um comitê do MPLA. Quando a administração chegou lá, dizem, pá, esses são nossos, está aqui até já tem bandeira do MPLA. Isso acontece. Tem um jovem, parece que é do Rangel ou do Kazenga, Mário Durão, que é narcotraficante, está ligado ao MPLA. Outra coisa, meus irmãos, em cada bairro de Luanda há uma comissão dos moradores. Em cada bairro de Luanda há um mini mercado, uma praça, que nós chamamos vulgarmente de pracinha. O dinheiro que é recolhido nessas pracinhas vai para a comissão de moradores. A comissão de moradores é automaticamente representação do MPLA a nível daquele bairro. Estou a tentar te mostrar as fontes de receitas do MPLA. O MPLA tem várias formas de roubar dinheiro da população. Além dessa de tirar do erário público, além dessa do dinheiro que é pago, por exemplo, diretamente para todos os partidos políticos, o MPLA também consegue tirar dinheiro assim nos bairros, através das praças. Cada praça que você está a ver, tipo Kikolo, vamos, caso concreto, Kikolo, o administrador de Cacoaco consegue ter 2 bilhões de kwanzas diariamente que sai do mercado do Kikolo, que vão cobrando dinheiro naquelas tias. Esse dinheiro, aquele idiota usa precisamente para cobrir ou custear as despesas do seu partido a nível do seu bairro. Eu moro, por exemplo, no bairro da Ecocampo. Tem uma senhora lá que tem um salão de festas. Ela provavelmente não paga imposto nenhum. Ela provavelmente construiu aquele salão de festa com dinheiro que ele roubou do Estado. E o MPLA organiza as suas atividades lá. Quem conhece no Cacoaco, na Ecocampo, tem 2 restaurantes, não, um restaurante e um salão de festa, que é o Hermelta. Parece que o restaurante Hermelta é que é mesmo já a casa do MPLA. Meu irmão, eu estou a falar isso precisamente para te mostrar a complexidade de competir com esses 2 partidos, MPLA e UNITA. São partidos extremamente complexos. Nós que queremos criar partidos políticos, temos que conhecer primeiramente a complexidade do nosso contexto político. Nesse mar onde nós queremos se deitar, nesse buraco em que nós queremos se enfiar, temos que saber como é que está. Senão nós vamos estar a disparar no escuro. Senão nós vamos estar a procurar água no deserto. Então há uma necessidade de se conhecer, fazer uma análise SWOT. É partidos políticos que a nossa sociedade precisa. Precisamos de novos partidos políticos. Essa é uma questão para todos vocês que estão a acompanhar esse vídeo. Nós precisamos de construir uma consciência coletiva. Nós precisamos de estimular as pessoas a participarem ativamente na vida pública. Nós precisamos de criar uma solidariedade intergeracional. Nós precisamos de criar uma organização de base muito forte numa causa comum. Precisamos de mobilizar os gatunos lá do bairro, aqueles jovens que roubam, aquela força que eles utilizam para ir fazer assalto, nós temos que saber capitalizar para irmos numa manifestação. Nós precisamos de estimular mais cidadania, nós precisamos de cultivar o espírito de participação política, nós precisamos de estimular as pessoas a serem ativas a nível dos seus bairros, a se organizarem a nível dos seus bairros, a criarem associações cívicas em defesa dos seus bairros.
antes de nós começar a pensar lá no topo, de vir competir com esses partidos que têm 50 anos de existência, 40 anos de existência, 30 anos de existência. Nós que queremos começar agora, temos que começar a penetrar nos bairros, ajudar nos processos de campanha de limpeza nas nossas comunidades, ajudar a recolher garrafas nas praias, a ajudar as pessoas a se cuidarem da malária. Nós temos que saber influenciar primeiro as nossas comunidades. Você quer criar partido político, da tua casa nem sabem que você está envolvido na política. Você quer criar partido político, da tua rua ninguém te conhece. Você quer criar partido político, você não consegues promover mudanças na tua comunidade. Como é que você quer criar partido político assim? Hum? Como é que você vai influenciar a sociedade se você não consegue influenciar as pessoas que estão na tua casa a mudar de mentalidade ou atitude? Como é que você quer abraçar essa complexa vida política quando você próprio não sabe a diferença entre um partido da direita e um partido da esquerda? Como é que você queres fazer parte de um partido político novo se você não sabe quais são os princípios que orientam este partido político? Se esse partido está a ser constituído com base à democracia ou se está a ser constituído com base às emoções de uma pessoa que dormiu e acordou, achou que há uma necessidade de se criar um partido político. Caro jovem, nós precisamos de refletir. Nós somos a mudança de nós somos a esperança de nós mesmos. O futuro de Angola está nas nossas mãos. Mas nós não precisamos estar precipitados. Nós precisamos de conhecer o terreno, precisamos de conhecer os meandros da política, ter noções básicas sobre o desenvolvimento e a constituição dos partidos políticos para depois nos atuarmos ativamente. E neste processo todo, ler é um elemento muito importante. Nós temos que ler, ler os contextos, ler os livros, ler os cenários políticos nacional e internacional. Temos que conhecer a teoria dos partidos políticos, como surgiram os partidos políticos no mundo, como estão a funcionar atualmente os partidos políticos, quais são as dinâmicas sociais que estão a se registrar a nível do Puto, como estamos e como podemos mudar isso. Nós precisamos de ler. Ler faz muito bem. Ler primeiro. Esse tempo que nós temos de estar o tempo todo nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, nós precisamos mudar isso e indo mesmo diretamente a, a esse processo de mobilização. Meus caros, eu disse aqui que temos que invadir as universidades. Nós temos que preparar primeiro, se preparar nós, criar grupos de estudo, conforme o Nito Alves, Cita Valles faziam nos anos 70, organizavam-se a nível dos bairros, discutiam os problemas sociais e não só, discutiam também as questões internacionais. Por exemplo, essas guerras que estão acontecendo no mundo, nós podemos criar grupo de 5 pessoas a nível do bairro para começar a discutir isso. Nós precisamos discutir os radares econômicos, grupo de 5. Depois o grupo vai crescer, grupo de 10, grupo de 20, grupo de 50, grupo de 100. O somatório de todos esses grupos é que nós vamos criar um grupo forte. Imagina, Luiz de Castro, Hernando Napoleão, Abdul Ferraz, Manza Hanza, Brigadeiro 10 Pacotes, MCK, Rafael Marques, mas quem que quer criar partido político que eu não citei aí? Todos esses que querem criar partido, juntando-se, não é melhor? Não dizem assim, a união faz a força. Nós que queremos criar partido, já nem temos o espírito de união com os outros, né? O jovem quer criar partido, já não quer até se unir com o outro. Você sabe, não, fulano de tal é uma liderança política em Benguela, no Ambo, no Bié, do Chico, em Luanda. Por que não vai mostrar ou discutir ideias?
Porque muitos desses jovens que querem criar partido, ao invés de apresentar uma ideia para ser discutida, ele vem já impondo. Olha, meu partido está aqui, minha bandeira está aqui, estatuto está aqui. Queres fazer parte do meu partido? Assim não funciona. Assim não funciona. Você precisa de desenvolver debates, discussões, e tem que estar aberta para a opinião contrária. Você tem que estar aberto para ouvir as opiniões dos outros. Você tem que estar aberto para interagir com os outros. Deve estar aberto para permitir que os outros também falam. A opinião dos outros é muito importante. Tem um antropólogo angolano, Rui Duarte de Carvalho, ele dizia: é tempo de ouvir o outro enquanto o outro existe. Nós só temos muitos problemas em Angola porque não há tempo para ouvir o outro. Nós nos esquecemos muito que juntos nós somos mais fortes e separados nós somos fracos. Nós precisamos primeiro articular ideias, não é logo projetos acabados para apresentar na sociedade. Temos que articular ideias. Dessas ideias vão surgir. Tem um grande pensador, Roque Dalton, ele dizia o seguinte: os grandes rios nascem de uma pequena fonte. O rio Kwanza, o rio Zambezi nasceram de uma pequena fonte. E à medida que vão decorrer, ou à medida que o rio vai se estender, o rio vai abrir-se. O rio fica grande, né? São esses rios que nós temos em Angola. E nós precisamos disso. Nós não precisamos já pessoas mediáticas. Chega aqui, vou criar um partido, vou criar não sei o quê, vou acabar com a UNITA, vou acabar com o MPLA. Meus irmãos, não será fácil acabar com a UNITA nem com o MPLA. O MPLA está a caminhar para o seu precipício. O MPLA está condenado a ser destruído. Deixa eu vos contar aqui histórias de alguns partidos. No México, havia um partido chamado PRI, Partido Revolucionário Institucional. Esse partido governou o México durante 71 anos. 71 anos consecutivos. O PRI perdeu pela primeira vez as eleições no ano de 2000, num contexto de mudança para a democracia. O PRI, que ficou 71 anos no poder, hoje em dia, para competir com um novo poder que surgiu, nesse caso, o Morena, o PRI precisa se juntar com um outro partido da oposição que eles no passado combatiam, que era o PAN. É uma história muito interessante. No México, temos que investigar isso, temos que conhecer como é que está o desenvolvimento dos partidos políticos no México, na Espanha, Portugal, como é que estão os partidos políticos no Senegal, também, que é um caso bastante interessante, e como é que eles estão no Brasil, não sei o que, por aí fora. Então, meus irmãos, nós precisamos de criar uma consciência coletiva, precisamos de trabalhar em grupo, precisamos inicialmente de mudar o paradigma político angolano, superar esses partidos políticos do ponto de vista do debate político, superar a UNITA e o MPLA do ponto de vista da nossa presença e interação nas redes sociais. Nós precisamos de criar um conjunto de canais de informação, de comunicação, de contato permanente com o povo, debates nas escolas, nas universidades, nos táxis. Precisamos primeiro de construir uma conjuntura política que vai permitir que o povo absorva os nossos ideais e ajude a mudar o contexto político que nós vivemos. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,